Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Bora lá continuar a nossa leitura, né? Nosso devocional, nossa leitura em ordem cronológica. Esse ano tem sido diferente para mim e creio que para a maioria de vocês também, esse tipo de leitura. Como isso tem me ajudado a compreender algumas coisas e tem me direcionado melhor, né? Em alguns capítulos, tem conseguido me levar mais fundo em algumas passagens. Fica muito mais fácil nós entendermos o contexto do que está acontecendo lendo dessa forma. Foi uma maneira bem bacana que esses autores dessa Bíblia que a gente está lendo esse ano conseguiram fazer. Vamos lá, gente, vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e continuar aqui nossa leitura em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça por mais esse sábado, Senhor. Hoje, dia 30 de agosto, praticamente o finalzinho, Senhor, do mês. Amanhã já é o último dia do mês e nós nos alegramos muito porque o Senhor tem feito grandes coisas, Pai, nas nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, pelas conquistas que o Senhor tem nos dado no nosso dia a dia aqui de leitura, por nós não desanimarmos, Pai, pelo nosso espírito estar sendo edificado e nós nos alegramos nisso, Jesus. Nós ficamos felizes porque o Senhor tem sido muito bom para nós. Obrigada, Espírito Santo, pela tua graça e teu amor sendo derramado todo o tempo no nosso coração, Senhor. Nos faz perseverar cada dia mais na tua presença, Jesus. Que nós desejemos sim, Senhor, mergulhar mais fundo todo o tempo no Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por cada rema, por cada revelação, Senhor, por cada entendimento, por cada conhecimento que o Senhor tem nos levado a ter esse ano, Jesus. Eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que tudo isso tem contribuído, Pai, para o meu crescimento no Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Nos faz permanecer aqui fiéis, Senhor, todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, gente? Deixa eu só corrigir algo aqui. Eu acabei de fazer o PDF de amanhã e eu coloquei dia 1º e amanhã é dia 31 ainda, né, gente? Meu Deus, a pessoa tá se adiantando e achando que tá tudo certo. Mas tá bom, vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Vamos lá, gente. Então, a gente começa falando sobre uma outra mensagem de Jeremias para um outro povo, né? Outras mensagens, né, de Jeremias. A obediência dos recabitas. Nós vamos ler aqui. Jeremias 35 é o capítulo inteiro. Vamos dar uma lida aqui e ver o que Jeremias está profetizando nesse momento. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maacéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra, na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para a nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém.
O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhe diziam que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhe culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti. Porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos Recabitas: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Então, o Senhor manda chamar, né, essa família, essa tribo dos Recabitas, e pede para que Jeremias ofereça vinho. E nesse momento Jeremias descobre que eles obedecem à ordem dos seus antepassados, que no caso aqui é citado como Jonadab, filho de Recabe, uma ordem que ele deu para que eles não bebessem vinho. Isso fala muito de também, deixa eu lembrar aqui agora, nazireu, né? O não beber vinho fala muito sobre o nazireado. Então, muito provavelmente esse povo tinha um chamado específico para esse momento, e o Senhor usa eles como exemplo, né? Não que eles fossem nazireus, mas o Senhor usa como exemplo para mostrar que eles obedeciam fielmente aos seus antepassados. Eles continuavam nas suas tradições porque um antepassado, um líder, havia dito para eles não beberem vinho e não construírem casas, mas serem nômades, né? Porque eles seriam cuidados pelo próprio Deus na sua jornada, na sua vida. Então, se uma região passasse por dificuldade, era só eles levantarem a tenda e caminhar para outro lugar, e assim sucessivamente. Então, eles estavam ali, talvez vivos e continuando por causa dessa ordem que eles estavam cumprindo do seu antepassado. E o Senhor então envia uma mensagem contrária ao seu povo, dizendo que o contrário, né, dos Recabitas, o seu povo Israel não havia obedecido, né? Homens obedecem aos seus líderes, mas uma nação inteira não consegue obedecer ao seu Deus. Então o Senhor mostra esse paralelo de obediência que não houve da parte de Judá, de Jerusalém, de todo Israel. Então o Senhor diz que aquilo que ele havia profetizado ele vai cumprir, porque eles são rebeldes, são desobedientes, não o ouvem, não dão a resposta ao seu chamado, né? Deus está falando. E pede para falar para essa tribo dos Recabitas que eles serão cuidados pelo Senhor e não faltará descendentes a Jonadab, né? Que seria uma descendência próspera, né? Pessoas que sempre vão estar dando continuidade para essa tribo. O cálice da ira de Deus, Jeremias 25, a partir do versículo 15 até o 38. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou, Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e seus líderes, todo o seu povo e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus, de Ascalon, Gaza, Ecrom e o povo que restou em Asdod,
Edom, Moabe e os amonitas, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras de além-mar, Dedã, Temá, Bus e todos os que rapam a cabeça, e os reis da Arábia e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após outro, e todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesac também beberá do cálice. A seguir, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês sairiam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. E você profetize todas estas palavras contra eles, dizendo: o Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem, pastores. Rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e o dia da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouve-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu de sua toca, a terra deles ficou devastada por causa da espada, do opressor e do fogo da sua ira. Jeremias está profetizando, sobre todo Israel e sobre todas as nações, de que a ira do Senhor vem, de que a ira do Senhor virá, e ele sairá devastando tudo. Será como um grande vendaval, a palavra fala, como aquele que pisa o lagar. Isso tudo a gente vê nitidamente profetizado novamente por João lá em Apocalipse. Então aqui temos uma profecia a respeito de um momento da história em que o Senhor traz desolação, sim, por todo o Oriente Médio, por toda aquela região de todas essas cidades que ele cita aqui nos primeiros versículos. E o Senhor fará isso no final dos tempos de forma maior, de forma mais abrangente sobre toda a terra. A profecia é a mesma. O Senhor trará justiça, porque o seu povo hoje, judeus e gentios convertidos, a igreja de Cristo, não quer dar ouvido à palavra do Senhor e tem se desviado e tem se esquecido do seu Deus e não tem feito o propósito se cumprir, que é levar a palavra do Senhor a todas as nações e fazer com que o evangelho seja reconciliatório, O evangelho seja a redenção de toda a terra. Mas haverá salvação para muitos, Mas muitos sofrerão a ira de Deus nos últimos dias. Os 70 anos do cativeiro, é profetizado. A gente vai começar a ver Daniel também daqui para frente. Então é esse momento que esses 70 anos se iniciam, e mais precisamente esses 70 anos começam a se cumprir, na verdade, Vamos lá. Início do cerco de 20 anos a Jerusalém. Isso aqui nós estamos no ano 606. E ele vai até o ano 536, que é o desfecho do exílio da Babilônia, a total destruição de Jerusalém e Judá, ok? Então, de 606 a 536, a gente vai ter todo esse movimento. Daniel capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou.
A primeira deportação para a Babilônia inclui Daniel, profeta que se tornaria importante na Babilônia. Então esse é o momento que Daniel é levado para a Babilônia, né? Nessa primeira leva de pessoas que vão ser levadas cativas, exilados, né, para a Babilônia. Isso aqui nós já estamos no ano 605. Daniel capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Então aqui nesse momento é a hora que Jeoaquim, que é o rei que está reinando nesse momento em Judá, em Jerusalém, é tido como cativo, né, elevado pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, e também alguns nobres, né, alguns homens da família real e alguns nobres também são levados nesse momento. Nabucodonosor vai a Jerusalém, apressa-se em voltar para casa por causa da morte do seu pai, Nabopolozar. Então, nesse momento, morre, né, o pai de Nabucodonosor, e ele vai começar a reinar, então, efetivamente sobre a Babilônia. Nabucodonosor torna-se rei da Babilônia nesse momento. Nós estamos aqui no ano 605, por volta de 6 de setembro de 605, e isso vai até 562. A gente vai ver isso. Profecias no início do cerco. A possibilidade do cativeiro, 605 a.C. Jeremias capítulo 25 vai profetizar sobre isso. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu o tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-lo. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. Eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Então, nesse momento, Jeremias começa a relembrar, né, os 20 e poucos anos, né, que ele fala aqui, ó, durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim. Então, durante 23 anos, Jeremias tem profetizado ali em Judá, em Jerusalém, em todo Israel, a respeito dessa desgraça que viria sobre a terra. E eles não deram ouvidos, porque se eles tivessem se rendido a Deus verdadeiramente, Deus estaria livrando esse povo nesse momento dessa desgraça. Eles seriam poupados, as outras nações sofreriam, mas Israel e Judá seria poupado se eles tivessem realmente se convertido ao Senhor. Mas eles não se converteram. Eles continuaram provocando a ira do Senhor através de ídolos, através de adoração a outros deuses, e então o Senhor inclui Israel e Judá e Jerusalém nessa ira que está vindo sobre toda a terra. As conquistas da Babilônia. Jeremias 25, versículo 8 até o versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então o Senhor declara o que ele vai fazer e dá um tempo determinado. São 70 anos
o tempo em que isso vai ser cumprido para Israel, para o povo do Senhor. 70 anos vai ser o tempo de exílio, 70 anos vai ser o tempo em que eles vão sofrer a opressão do inimigo sobre eles. Palavras a serem escritas que o Senhor manda, né? Jeremias 36, do versículo 1 ao versículo 8. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu as palavras do Senhor. Então, nesse momento, o Senhor, o próprio Deus, diz para Jeremias: você vai escrever tudo que eu falei com você durante esses 23 anos, tudo que eu profetizei contra Judá, contra Jerusalém, contra Israel, contra as outras nações, tudo que eu fui falando com você, Jeremias, agora você vai escrever no rolo, porque a hora que eles ouvirem essas profecias que eu tenho falado desde o início, talvez eles se convertam e a minha ira seja diminuída sobre esse povo, né? E mais, talvez lá na frente eles leiam e aí se arrependam de tudo que eles fizeram, né? É isso que o Senhor está mandando Jeremias fazer, né? Ele convoca Baruque, que provavelmente é um escriba nesse momento, amigo, e ele faz esse papel de escritor daquilo que Jeremias vai ditando. Mensagens a Baruque, Jeremias 45, versículo 1 ao 5. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda lhe dizer: assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas eu o deixarei escapar com vida, onde quer que você vá. O Senhor traz uma palavra de consolo para Baruque, né? Imagina alguém escrevendo tudo que Jeremias está ditando e vendo, né, toda a desgraça que vai acontecer à sua terra, ao seu povo, a todas as pessoas que estão ali, naquela região, nas regiões ao redor. Todas essas profecias que Jeremias está ditando para Baruque são duras, são pesadas, e ele muito provavelmente está triste, exausto, tanto de trabalho, de escrever tudo isso, né, porque dava muito trabalho escrever em rolos, né, em papiros, era muito desgastante esse trabalho, e além disso, o lado emocional. Então o Senhor traz um consolo a Baruque, dizendo que ele seria guardado nesse tempo todo. O Senhor o guardaria, ele não morreria no meio dessa situação toda. Os egípcios tentam apossar-se do espólio dos assírios, são derrotados pelos babilônios em Carquemes, 605 a.C. Jeremias 46, tá essa palavra. Jeremias 46, versículo 1 ao 12. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações. Acerca do Egito, esta é uma mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemes, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha.
Selem os cavalos e montem, tomem posição e coloquem o capacete, passem óleo na ponta de suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando, seus guerreiros estão derrotados, fogem às pressas sem olhar para trás. Há terror por todos os lados, declara o Senhor. O ágil não consegue fugir, nem o forte escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é aquele que se levanta como Nilo, como os rios de águas agitadas? O Egito se levanta como Nilo, como rios de águas agitadas. Ele diz: eu me levantarei e cobrirei a terra e destruirei as cidades e os habitantes. Ao ataque, cavalos, avancem carros de guerra, marchem em frente, guerreiros, homens da Etiópia e da Líbia, que levam escudos, homens da Lídia, que empunham o arco. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue, porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Você multiplica remédios em vão, não há cura para você. As nações ouviram da sua humilhação, os seus gritos encheram a terra, quando um guerreiro tropeçou noutro guerreiro e ambos caíram. Então, a primeira profecia é para o Egito, né? O Senhor está falando contra o Egito. Eles acham que ainda são uma grande nação, eles acham que ainda tem um exército poderoso sobre a terra, mas o Senhor trará juízo sobre essa nação, porque foi o primeiro, né, a se levantar contra o seu povo, a escravizar Israel, o povo de Jacó, né? Então, o faraó Neco, nesse momento, ele recebe uma profecia da parte do Senhor de que o Senhor viria contra eles. Nabucodonosor alarga suas fronteiras, segundo Reis 24, versículo 7, é o nosso último versículo de hoje. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Então a Babilônia já começa a se tornar essa grande potência, né, nesse momento da história, e o Egito se torna pequeno, se torna mínimo diante do exército tão grande que o rei Nabucodonosor leva para essa grande conquista que ele está arquitetando, né, sobre todo aquele território. A Babilônia se tornará essa grande potência, com certeza, arrasando todos os seus inimigos e tomando posse dessas terras e de escravos e de muito ouro, de muito espólio, né, de muitas heranças. Amanhã a gente continua, então, a gente vai continuar a partir aqui de Daniel. Começa amanhã com Daniel 1, depois vamos ver Daniel 2 também, alguns outros textos aqui de Jeremias, e a gente começa então a ver a Babilônia tomando, né, forma aí a respeito desse exílio, de levando todos esses homens cativos para sua terra, e ele se tornando então esse grande reino que aqueles que derem ouvidos e se submeterem ao rei Nabucodonosor nesse momento estarão sendo guardados pelo Senhor, mas aqueles que se rebelarem, aqueles que tentarem lutar, infelizmente vão morrer nessa grande batalha. É isso que a gente vai começar a ver aqui, e Daniel vai entrar em cena literalmente agora já tentando se guardar ali na Babilônia, né, porque ele é levado, mas ele não quer se contaminar. E o rei Nabucodonosor então tem o seu primeiro sonho a respeito da estátua, e Daniel vai revelar esse sonho. Eu já queria dizer para vocês, gente, de antemão, que esses textos de Daniel, eu não vou me aprofundar muito aqui na nossa leitura, porque tem um contexto muito forte, né? Tem muitas coisas que vão estar inseridas aqui, assim como em tantos outros textos que eu gostaria de esmiuçar um pouco mais, mas se a gente for fazer isso aqui numa leitura, nós vamos ficar mais de horas aqui conversando, e não é esse o intuito. O intuito da leitura é ler a palavra de Deus como um todo, né, para conhecer o todo. E os estudos ficam para um outro momento na sua vida, um outro momento para nós, né? E aí, então, eu queria te indicar o curso de escatologia, que eu já tenho ele todo gravado lá no canal do YouTube. E os primeiros capítulos são sobre Mateus, né, 24 e 25.
mas em seguida a gente entra dentro do livro de Daniel, e ali a gente tem várias aulas que vão mostrar toda essa profecia de Daniel dentro desse contexto escatológico, dentro daquilo que Daniel profetiza sobre o tempo do fim, na verdade, né? Daniel está profetizando para essa época, mas ele está profetizando muito mais sobre o tempo da volta de Jesus. Então eu queria te aconselhar a ir lá no canal e assistir essas aulas sobre o livro de Daniel. Eu vou ver se eu consigo deixar aí para vocês aqui no grupo quais são as aulas que falam sobre esse assunto. E se você puder assistir, eu creio que vai ser assim muito bom para que você consiga compreender inclusive o que está acontecendo nesse momento aqui da história, nesse momento do que a gente vai começar a ler aqui dentro do livro de Daniel e de Ezequiel e todo esse contexto da Babilônia, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, em nome de Jesus, a gente vai estar lendo aqui a nossa leitura de amanhã, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe, queridos.